boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. O tema é progressão dos espíritos, então estamos dando continuidade ao estudo a partir do item 122. Se você quer assistir o estudo relacionado à progressão dos espíritos, vai em nossas playlists, tanto no Estudar Kardec quanto no Kardec Tube. Você vai encontrar lá estudo do Livro dos Espíritos, você vai achar lá a progressão dos espíritos, tá, pessoal? Então fica aí a dica e pedindo a você que nos apoie se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. Tem aqui ao meu lado, como sempre, para o estudo dessa noite, meu irmão de fé aí, meu irmão camarada, Michel Macedo, que eu passo para ele. Michel, boa noite, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aí caminhando a passos calmos, estudando o Livro dos Espíritos. Esse assunto é muito importante, né? Bem filosófico também, sobre como os espíritos progridem. Estamos ainda na 122, tentando compreender esses princípios que os espíritos colocam. É importante que todos vejam pelo menos o início do assunto, né? Então recorram aí à playlist do canal para assistir desde o início e principalmente comentar, né? Através dos comentários, das perguntas, a gente consegue saber se a gente está sendo entendido ou se a gente não está esquecendo de abordar algum ponto, né? Então não fiquem tímidos em participar. Claro, procurem sempre trazer questões que tenham a ver com o tema, porque é o momento da gente tentar aprofundar, né? Mas são questões muito importantes para a gente entender como é que o Espiritismo pensa o progresso do espírito, que é o nosso progresso, né? Já que nós somos espíritos, a gente entendendo como é que é o processo desse progresso da gente mesmo vai facilitar, inclusive, para a gente trabalhar o próprio progresso, né? Então, que a gente tenha um ótimo estudo e não esqueçam aí de se inscrever nos canais, não esqueçam de curtir. O, o Lauro colocou aí o link também do nosso grupo do Whats. Clique no link, participe do nosso grupo do Whats. Compartilhem o link também. Vocês podem compartilhar esse link com quem vocês quiserem. Esse grupo do Whats aí é aberto para todos que se interessam por Espiritismo. Tem também a opção de estudar o Livro dos Médiuns conosco aí lá no Kardec Tube, na sexta-feira. Né? Aí você assina lá o canal. Então, são várias maneiras de você interagir com a gente aí, né? Estamos produzindo 2 lives por dia e agora começamos hoje. Algumas pessoas já devem ter percebido que pela manhã agora a gente está a manhã inteira ao vivo, porque a gente está reprisando estudos antigos, né? Então agora a gente está o máximo de tempo possível, ainda não é aonde eu quero estar, mas já é mais tempo ainda ao vivo no YouTube falando sobre Kardec, né? Vamos ver se um dia a gente consegue ficar aí umas 12 horas diárias produzindo, colocando conteúdo de acesso para todos aprender com Kardec, né? Então que a gente tenha um ótimo estudo. Beleza, vamos lá. Bom, antes de iniciarmos aqui, então nós temos aqui o nosso amigo Luciano, está sempre conosco, a minha irmã, a Lucimar, e tenho aqui, né, o Kardec, o Estudar Kardec e o meu perfil aí saudando vocês e convidando a participar do estudo, né? E mais uma vez lembrando que sempre é importante que vocês se inscrevam e que curtam e também que vocês compartilhem, tá? É sempre muito importante. Michel, quer fazer algum recordatório ou já vamos direto para a questão? Pode ser direto, e aí eu já, com a questão na tela, eu já comento mais ou menos para o pessoal lembrar que nós estamos tratando aí como é que se dá o princípio da escolha do bem e do mal, o princípio do livre-arbítrio, né? E é muito importante a gente, cada estudo que passa, a gente ir, eu uso expressões como a gente tem que ir mastigando o conhecimento, né? O conhecimento
É uma coisa que a gente tem que ir cada dia mastigando um pouquinho, digerindo, aí daqui a pouco a gente mastiga mais um pouco e o conhecimento anterior que a gente engoliu começa a fazer sentido. O conhecimento, como qualquer outra coisa, ele exige hábito para começar a fazer sentido, né? Então, claro que todo conhecimento que é novo, ele exige um certo esforço da nossa atenção, repetição, né? As pessoas dizem assim: aí eu vou ler um livro, leio, quando eu estou na metade da página, parece que eu tenho que voltar de novo. Isso é claro, é a falta do hábito. Então é normal isso. Só que a pessoa tem que persistir. Então o conhecimento também demanda esforço. Agora, qual é a vantagem? Depois que você entende, você está mais lúcido, você está mais sábio, você está menos ignorante e você consegue ter atitudes diferentes. Então, primeiro a gente conhece, aprende, pensa, se esforça, repete, até que isso vai influenciar nas nossas ações. Então, às vezes a pessoa quer mudar, eu quero mudar minha vida, quero mudar as minhas atitudes, quero mudar muita coisa, mas você tem que passar pelo processo do amadurecimento do conhecimento e mais, você tem que estar conhecendo, né? Se você estuda pouco, lê pouco, se concentra pouco em coisas importantes da alma, você vai ter muita dificuldade, né? Então, faz parte também do estudioso saber ir priorizando coisas. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas, até mesmo com leituras e textos, a gente perde muito tempo que não vão trazer resultado. Então, às vezes você, eu tô lendo uma coisinha facinho. Bom, tudo bem, você vai ficar 10, 20 anos lendo essa coisa facinho, mas você não vai dar um passo adiante, né? Não vai ter resultados melhores. Então, como nós somos imortais, pense como espírito, né? Eu tô muito velho para aprender. Ninguém tá velho para aprender, porque ninguém morre. Então, se você tem 99 anos e decidiu começar, comece. Pode ser que eu morra daqui uma semana, não tem problema. Já é uma semana de estudo. Então, não, nunca é tarde, sempre é hora de começar, recomeçar, persistir. Então, isso é muito importante. E nós estamos vendo isso. Tem a ver com isso, né? Como é que a alma progride. E aí a gente está colocando cada semana uma peça a mais nesse quebra-cabeça para que fique claro para vocês, né? E a gente está tentando entender o princípio. Como é que começa ali o livre-arbítrio, né? A gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, basta que a gente se observe, né? A gente sente ao se observar, a gente percebe ao se observar que a gente tem livre-arbítrio. Você sabe, eu poderia ter falado e poderia não ter falado. Eu sei que eu escolhi falar ou não falar, levantar ou não levantar, mexer ou não me mexer. A gente sabe que a gente comanda a nossa vida, que a gente tem vontade própria, né? Isso é uma experiência muito pessoal. Agora, como é que começa esse processo? É isso que a gente está estudando. Que os espíritos vão mostrar que começa ali com o, o livre-arbítrio não existe no espírito, no início, que a gente viu isso. E ele nasce com o tempo. E a gente viu que. E como é que ele nasce? Com a consciência de si mesmo. Como é que se dá a consciência de si mesmo? Nota que a gente vai de degrau em degrau, né? A consciência é quando a pessoa começa a experimentar, sentir, perceber, olhar, ver, entender, pensar. A partir do momento que ela vai criando conhecimentos, percebendo esses conhecimentos, ela começa a ter consciência das coisas. E a partir da consciência das coisas, ela começa a escolher. Então, como é que nasce o livre-arbítrio para o espiritismo? Lembrando que isso é uma teoria espírita. Você vai ter várias teorias que vão tentar explicar isso. Inclusive teorias que vão dizer que não existe livre-arbítrio. Então é preciso que você entenda como é que você faz para entender tudo isso. Bom, primeiro se conceite em entender uma, né?
Porque para você entender por completo, você vai ter que comparar as teorias. Mas se você não entender uma, como é que você vai comparar com outra, né? Você não entendeu nenhuma ainda. Então, a maneira de você começar é, primeiro, se concentre em entender bem uma boa teoria. Uma só. Depois que você aprender a entender bem uma teoria, acontece uma coisa muito curiosa. Você consegue aprender qualquer outra. Mas primeiro você tem que aprender bem uma. Que é um defeito nosso hoje, né? Hoje a gente não se fixa numa coisa só com qualidade, né? Todo mundo fala um pouquinho de tudo, mas o conhecimento é sempre superficial, né? Então a gente tem alguma coisa que a gente tem que aprofundar, né? Escolha. E esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: toda vez que a gente está falando de conhecimento do princípio das coisas, como é que as coisas começaram, né? Lá no passado espiritual, porque como as coisas começaram nessa vida, a gente sabe, né? Basta a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, para as pessoas que nos viram nascer. Mas essas questões que nós estamos estudando aqui são questões que estão falando do nosso passado espiritual. O início da criação e da evolução dos espíritos. Então é uma coisa muito mais complexa. O que é importante a gente saber? A gente já tratou disso, mas eu estou retomando. Quem tem memória boa aí sabe que lá no início dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, eu comentei bastante isso. Só que eu tenho percebido uma coisa, e por isso que eu estou repetindo tudo isso. Eu tenho reparado que as pessoas estudam, mesmo as que estudam conosco às vezes, que elas, depois de meses, elas esquecem o que a gente viu lá atrás. E aí, quando a gente está aqui na 122, a gente esquece o que a gente viu lá nas primeiras 10, 20, 30, 40. É natural. Não se preocupem que isso é natural, né? É, né? Não é todo mundo e não é de início que você vai decorar tudo. Mas esquecer as questões que se passaram também dificultam, às vezes, o entendimento. Então, se você tem um tempinho, sempre é bom dar uma retomada, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, se vocês lembrarem comigo agora, quando a gente foi estudar o princípio das coisas, no início lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que o espírito imperfeito, que somos nós, não temos condições de entender de maneira profunda o princípio das coisas. Por que que isso é importante de lembrar? Porque se a gente agora está tratando do princípio das coisas e está tendo dificuldade, sim, os espíritos disseram que isso ia acontecer. Percebe? É que a gente esqueceu. Então é bem difícil para o espírito imperfeito entender o início de um processo. Então você tem que entender logicamente o processo na sua cabeça, mas tem muita coisa que a gente não vai entender. Eles já avisaram lá no início do Livro dos Espíritos. Então aquilo que os espíritos dizem que não dá para a gente entender, você leva, eu sempre digo isso, tome como verdadeiro e leve a sério quando os espíritos dizem que não dá para entender. Não adianta você ficar quebrando a cabeça numa coisa que eles disseram que não dá para entender. E não pense que isso é defeito da doutrina espírita, que também é outro equívoco das pessoas. Achar que é um defeito da doutrina espírita ter algumas questões que ela não responde. Pelo contrário, teorias boas deixam claro que não vão explicar tudo. Teorias ruins querem explicar tudo. Então, tem muitos críticos que querem dizer que o espiritismo tem uma falha, porque certos pontos dos princípios ela não respondeu, mas não é uma falha. Primeiro que ela deixou isso claro na sua teoria. Eu não respondo de maneira satisfatória sobre o princípio das coisas. A própria teoria deixou isso claro. Então você não pode culpar a teoria quando ela lhe oferece um conhecimento limitado sobre aquilo. Ela avisou que ia ser assim. E segundo, que você devia parar para pensar.
Se os espíritos superiores estão dizendo que não dá, a limitação é minha, não é da doutrina. E se eles dizem que não dá, não dá mesmo, não é uma proibição teológica, religiosa, dogmática. É uma proibição no sentido de dizer que a gente não tem condições mesmo. Então não adianta você tentar escrever livro ou ficar quebrando a cabeça para entender. Então essas questões que a gente está vendo é para a gente entender assim, de maneira genérica e racional. Claro que com limitações. Olha, todos nós somos criados sem nenhum conhecimento. Ponto. Por que que todos nós somos criados sem nenhum conhecimento? Porque se a gente tivesse sido criado com algum conhecimento, Deus não seria justo. Simples assim. Gente, não é uma coisa complexa que eu tenho que fazer um doutorado. Porque se Deus nos criasse já com conhecimento, significa que esse conhecimento que a gente tem foi Ele que deu, não foi mérito meu. E aí Deus criaria seres, cada um com conhecimento diferente. Tá, mas daí eu poderia dizer, por que que Deus deu conhecimento para o Lauro e não deu para mim? Nota, Deus seria parcial. Por isso que a teoria espírita vai dizer: todos nós somos criados zerados, sem conhecimento. Nota, por isso, por causa da justiça de Deus. Mas vai depender de cada um, através da sua livre escolha, adquirir o seu conhecimento. Então, aí sim, eu sou criado zerado, todos são criados do zero, e o que cada um tem é mérito seu. Foi você que construiu, você que buscou, você que adquiriu. Olha a justiça de Deus aí. Nota como é simples. Ah, mas se eu sou criado com zero conhecimento, vai depender das minhas escolhas. Como que eu começo a fazer escolhas? Essa é a pergunta da 122. Aí os espíritos dizem: você começa a fazer escolhas depois que você adquire conhecimento. Então Deus larga, entre aspas, todos nós em mundos materiais e a gente vai começar a conhecer as coisas e a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a fazer escolha. E aí, a partir daí, é escolha nossa, mérito nosso, responsabilidade nossa. Viu como é, é simples assim. Só que, claro, a pessoa que quer aprofundar vai tentar imaginar como é que é o primeiro conhecimento, a primeira escolha. Esse é o erro. Nota que quando eu falo assim, como eu expliquei antes, é simples de entender o processo. É simples, é lógico, é justo. Agora, quando você tenta imaginar a cena, o momento, como é que começa o primeiro, quando é que eu tive o primeiro conhecimento e eu fiz a primeira escolha? Essa busca, você entrou naquelas questões que os espíritos disseram, não tente entrar. Porque você não vai conseguir imaginar usando a sua razão e a sua imaginação. Então a gente só sabe que foi assim. E a gente aceita. Por quê? Porque tem lógica e coerência e justiça. Porque se eu falar diferente disso, aí sim eu crio um problemão de contradição com Deus, com livre-arbítrio, com a própria ética. Então o Espiritismo oferece a melhor resposta, embora algumas coisas a gente não consegue saber como é que são as primeiras encarnações. Tentar imaginar, daí tem gente que tenta criar analogia. Veja, a partir do momento que você começa a tentar ficar criando analogia, exemplo, imaginação, você não está levando a sério o que os espíritos disseram. Não vades além. Então você vai até onde a razão dá
E qual é o importante? Olha, isso que a doutrina ofereceu é racional. Ponto. Qualquer outra teoria explicativa não oferece a mesma coerência que essa. Ótimo. O resto é criar sistema. E aí sim, os sistemas são contraditórios, incompletos, não fazem sentido. E a gente sabe que tem muitas pessoas aí no meio espírita tentando criar livro para explicar coisas que a obra disse, você não tem como saber. E a maior prova que os espíritos estavam certos é que quando essas pessoas tentam fazer teorias para explicar aquilo que os espíritos disseram que não dá para fazer, teoria, essas mesmas pessoas acabam provando que os espíritos estavam certos, porque o resultado que sai dessas pessoas que teimam em tentar fazer é sempre desastroso. É sempre uma gororoba confusa e incoerente e que não soluciona, provando que os espíritos disseram que não tem como ir adiante. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender aí a 120, a 122 nós já tinha visto, mas eu fiz essa retomada geral para nós ver a 122A. Mas antes de ver a 122A, eu passo para o Lauro, se ele quiser também fazer comentários, questões. Ô, Michel, não, por enquanto, eu acho que se quiser ir para 122A, Então vamos lá, porque a outra, a 122 a gente já viu semana passada, então agora a gente começa daqui. Então a gente sabe que o espírito sofre influências, dessas influências ele vai adquirindo conhecimento, passa a fazer escolhas, e alguns escolhem o bem, outros escolhem o mal. O mal que ele escolhe é por livre escolha, mas não precisava escolher, não é uma necessidade imposta por Deus, ele escolheu porque quis. Agora Kardec quer saber de onde vêm as influências que sobre ele se exercem. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então aqui eles estão explicando a origem da escolha do mal. A de 122A é a origem na escolha do mal. Não é a origem de qualquer escolha, porque senão seria contraditório. Você só tem espírito imperfeito lhe influenciando? Claro que não, né? Por isso que você tem que ver o contexto. A pergunta 122 termina com ele falando sobre o pecado original. Por isso que a 122A ele quer saber por que que alguns escolheram o mal, né? E aí ele mostra, são espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos vão lhe influenciar e você vai, através do seu livre-arbítrio, ceder ou não a essa influência. A decisão de ceder ou não é sua. A decisão de ser tentado não cabe a você. Isso ocorre naturalmente. Não depende de você. Mas a decisão de cair na tentação é sua. Percebe a diferença? Você tem espíritos inferiores que querem que você caia no mal. Mas você sofre a influência deles. Sofrer influência é diferente de ceder à influência. Atenção. Então você não perde o livre-arbítrio. Você cede ou não. Mas a influência você vai sentir querendo ou não. A tentação, a provocação, a sugestão, o sentimento, o pensamento, esse vai vir. E aí você vai ter livre-arbítrio para escolher se você cede ou não. Claro que, graças a Deus, a gente vai aprender com o Espiritismo que não, Deus não colocou só os espíritos inferiores nos tentando para o mal. Você tem, em contrapartida, para equilibrar a balança, os espíritos bons, que vão lhe influenciar pro bem. Então você não pode dizer assim, nossa, como Deus é injusto, ele só colocou espírito imperfeito, e aí então quer dizer que tem uma tendência maior de eu cair no mal do que para o bem. Isso não é espiritismo de Kardec. Para o espiritismo de Kardec, você tem as duas potências.
Sempre o seu livre-arbítrio é que cede para um ou para o outro. Percebe a diferença entre sofrer a tentação, sofrer a influência e ceder? São coisas diferentes. A gente está o tempo todo sendo tentado. Às vezes a gente cede, às vezes a gente não cede. Mas quando a gente cedeu porque quis. Ah, a tentação foi forte, ah, a tentação foi boa. Sim, mas você cedeu porque quis. Você é corresponsável. Claro que o espírito que o influencia também vai ser penalizado, mas você não é vítima. Estão percebendo a diferença? Estão percebendo como assim fica mais lógico e mais justo? Claro que por não entender esse processo, no passado, as pessoas interpretaram isso como uma figura, né, do demônio tentando. Ó, foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. É por isso que a gente tem em todas as culturas a ideia de um ser maléfico que tenta nos levar para o mal e está brigando com o bem. Tem uma briga entre o bem, os anjos e os demônios. Lembra os desenhos animados quando a gente era criança, né? Tinha lá o desenho do anjinho e do diabinho. Olha como até os desenhos já intuíram isso. Você tinha, lembra? A geração de agora eu não sei, mas a minha geração, lembra aquele desenho que tinha Tom e Jerry? Que aí eles iam fazer a maldade, vinha o anjinho, vinha o diabinho, né? E aí o livre-arbítrio que cedia, né? Estão notando como é simples? Claro, agora eu vou deixar um pouco mais complicado. Claro que a pessoa mais filosófica vai olhar para essa questão e vai fazer a pergunta: bom, mas como é que era lá no início? Os primeiros espíritos. Olha a lógica do cara que é mais filósofo, né? Ele vai dizer assim: tá, mas os primeiros espíritos criados por Deus não tinha espírito imperfeito já para influenciar ele. Então, como é que começou o negócio? Não é uma pergunta que uma pessoa mais filosófica faria? Sabe o que os espíritos vão dizer? É que você está imaginando o início. Porque a sua razão não consegue entender o que é a eternidade. Deus sempre criou. Vocês conseguem? Se lembram lá das questões lá do início do livro dos Espíritos? A gente não consegue entender isso. Então não tenta criar sistema, explicação, livro ou criticar Kardec. Vejam que do jeito que a gente explicou, tá simples, tá lógico. Se você complicar, problema é seu. Você vai complicar, não vai conseguir responder e vai esquecer o mais importante, que é o que a gente estava explicando antes, que aí sim é simples de entender. Então, a gente tem as tentações, a gente tem a influência dos dois lados e a gente que escolhe por livre-arbítrio. Olha como é simples de entender. Agora, quando você me pergunta, tá, mas no princípio. Ah, não, mas eu quero entender. Bom, aí você vai tentar, não vai conseguir e vai começar a ser influenciado por espírito pseudo-sábio que vai fazer você criar 15 livros achando que está explicando e você está se perdendo num labirinto e vai esquecer aqui o principal. Nota que o principal é o mais prático, né? Olha, eu tenho livre-arbítrio, os espíritos me influenciam o dia todo, mas eu escolho qual que eu vou ceder. Lau? Muito bom. Bom, aqui eu acho, eu vou fazer essa pergunta que talvez alguém poderia pensar, ou é muito comum, né? A gente até ouvir falar muito sobre obsessão. Há uma grande diferença aqui, né, Michel? Entre influência, então é uma coisa que é algo que nós sofremos constantemente por meio dos espíritos, seja ele qual for o espírito, bem, bom ou não, é diferente de obsessão. Aqui Kardec não está tratando disso, não é isso? A obsessão é um tipo específico de influência, né? Aqui, quando ele fala influência, ele está falando de todos os modos, né?
Mas a lembrança do Lauro é boa. Nem toda influência é uma obsessão. A obsessão é um tipo de influência. Então você tem a influência no sentido genérico e um tipo de influência que se chama obsessão. Muito parecido com o que Kardec faz com a noção de prova, né? Eu tenho as provas, eu tenho um tipo específico de prova que se chama expiação. Kardec sempre construiu a teoria dele assim, né? Então, por exemplo, para nós explicar a diferença para quem está nos ouvindo. Influência, você sofre o tempo todo. O tempo todo. E vou repetir, dos dois lados. Tanto dos bons quanto dos maus. Por que que eu estou repetindo isso? Porque eu sei que as obras que vieram pós-Kardec não colocam assim. Elas colocam muito mais poder para o mal do que para o bem. Isto não é Kardec. Qual é a diferença da influência do bom para a influência do mal? Dos bons espíritos para os espíritos imperfeitos? É que os bons espíritos não insistem. Eles influenciam. Se você, pelo seu livre-arbítrio, não os escuta, eles respeitam. Os espíritos inferiores não respeitam. Eles insistem. Aí agora eu entro no conceito de obsessão. O que que é a obsessão? É um, quando o espírito insiste muito, que naturalmente, se insiste, é inferior, né? Então, obsessão só pode ser de espírito inferior. A obsessão é um tipo de influência onde o espírito insiste muito, além da sua vontade. Então, ele vem e influencia. Você diz não. Ele diz, ah, não. Agora, enquanto Michel não ceder, eu não paro de influenciar. Na influência normal, quando você diz não, o espírito vira as costas e vai fazer outra coisa. Vai procurar outra pessoa. Na obsessão, não. Ele fica obstinado em você. Aí eu tenho uma obsessão. Então, nota que não é qualquer influência que é uma obsessão. Aí a obsessão é mais grave. Porque agora o espírito vai persistir, ele vai se dedicar a você. E aí você tem que fazer duas coisas. Só há duas coisas possíveis que você pode fazer. Só duas. Ser mais forte que o espírito até ele cansar. Ou então convencer o espírito a parar de insistir. E se você não conseguir convencer o espírito a parar de insistir, só tem um caminho: fazer o espírito cansar, desistir. Ou seja, você diz não, depois você diz não, depois você diz não, você diz não, até que você diz mais não do que ele insiste. Ele cansa. Ele diz assim: ah, não tem jeito. Ou então você convence ele através da conversa, né? Com a mediunidade, você pode conversar com ele, dizer assim: para de insistir, me dá uma chance. Você não percebe que você insistindo, você está fazendo mal para você também? Você pode tentar, que é o que vulgarmente se chamou de desobsessão, né? Mas o espírito pode dizer: não, vou continuar insistindo. Aí você não tem outro caminho. É só cansar o espírito, até que um dia ele para. Ou você evolui a tal ponto que agora o espírito pode insistir, persistir, querer, não querer. Você já adquiriu tal evolução que não faz diferença nenhuma, ele não tem mais acesso a você. É quando você se torna espírito superior. Quando você se torna espírito superior, o espírito pode querer o que ele quiser, não tem mais acesso ao seu mundo íntimo. Aquilo que ele tenta lhe influenciar não encontra mais eco em você.
que é a 122b. É o que trata a 122, ó. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Então chega um momento que você se torna espírito bom, espírito superior, que aí os espíritos nem tentam, né? Eles sabem, que adianta eu tentar insistir, influenciar aquele espírito lá, sendo que ele nunca vai ceder. Nunca. A gente não, né? Nós, de vez em quando, a gente dá uma cedida. Mas essa cedida simples, né? Que é quando a gente quer, quando o que ele propõe a gente gosta, isso não é obsessão. Infelizmente, hoje no meio espírita chamam tudo de obsessão. Não. A obsessão é quando há insistência além da sua vontade. Que é diferente da influência. A influência, às vezes, você está querendo, né? Você até quer, gosta. E aí você cede porque você gosta do que ele está propondo. Aí, nesse caso, basta você parar de dizer não, né? Na obsessão, não. Obsessão dá mais trabalho. Laura. Beleza, Michel, podemos seguir. Bom, podemos ler a 123? Sim, sim. Deixa eu ver como ele está aqui no chat. Eu acho que está quietinho. O pessoal tá quietinho, né? Quietinho. Podemos seguir. Bom, como Kardec é muito lógico, né? Ele vai dizer assim: por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o mau caminho? Que a gente acabou de aprender com as questões que a gente pode escolher o mal e pode escolher influenciar os outros pro mal, né? Por que Deus permite? Vejam aqui a ideia de permitir, que é diferente de querer. Nós vamos trabalhar isso agora. Eu vou ler a resposta e nós vamos trabalhar isso. Olha a resposta dos espíritos. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Vamos entender a 123. Kardec quer saber por que Deus permite que os espíritos escolham o mal. E eu havia dito, né, agora há pouco, permitir é diferente de querer. Vamos explicar. Aquilo que Deus quer é sempre o bem. Sempre. Significam que as suas leis naturais são sempre para o bem. Eu já havia dito em outros estudos, para o teoria espírita, o mal não é necessário. O mal é uma escolha que o espírito faz por livre-arbítrio e Deus permite. Mas não é necessário. Aquilo que é necessário é o que Deus quer. Ou seja, está na sua lei. É necessário, não tem outro jeito, tem que ser assim. Mas tem aquilo que Deus permite, que é diferente do que aquilo que ele quer. Deus nunca quer o mal, mas ele permite que você escolha o mal. Estão vendo a diferença? O mal não é necessário. Você pode ser criado por Deus, nunca passar pelo mal, se tornar espírito puro. Então não é necessário. Mas Deus permite. Então a diferença entre ser necessário, Deus querer, e Deus permitir. Deus quer sempre o bem, mas ele permite que você escolha o mal. A pergunta é, por que que ele permite? Tudo bem, já entendi. Deus quer sempre o bem, mas por que que ele permite o mal? E os espíritos dão três respostas muito inteligentes, muito inteligentes.
Primeiro, eles vão falar da incapacidade de você entender as coisas. A incapacidade é sua, não é de Deus. A limitação intelectual, racional é sua, não é de Deus. Quando você olha para o universo e acha que algo está errado, a limitação é sua, não é de Deus. A gente tem que se acostumar com isso, porque isso é uma premissa para o Espiritismo. Se você está achando que tem algo errado na natureza, nas leis de Deus, no universo, o erro está na sua capacidade de entendimento, no seu julgamento, na sua interpretação. Isso é uma premissa espírita que as pessoas não levam a sério. Eu tenho acompanhado os espíritas estudando Kardec. O espírita está lendo Kardec, ele não entende e ele acha que o problema é Kardec. Ele não entende a teoria e aí ele tem duas opções. Olha, eu não devo estar entendendo direito a teoria. Mas ele prefere dizer assim, não, deve ter um problema na teoria, não vai ser eu, né? Olha o orgulho. Olha o orgulho. Olha o que o orgulho faz. Eu olho para uma coisa, acho que tem um problema na coisa. Mas será que o problema não é a minha interpretação da coisa e não a coisa? A gente devia pensar, né? Olha, eu olho para o universo e digo assim: olha, eu acho que Deus devia ter feito diferente esse universo. Porque tem um problema aí. Será que realmente tem um problema no universo ou tem um problema no meu entendimento que acha que está havendo um problema? Qual que é mais racional a gente pensar? Mas por incrível que pareça, a gente tem escritores, filósofos, estudiosos que raciocinam assim. Se eu não entendi, então o problema está na coisa, não está no meu entendimento. Eu tenho entendimento perfeito. Olha o orgulho cegando, né? É muito comum, muito comum. É que nem eu brinco com o pessoal que é o pessoal que é adepto da tese da adulteração das obras de Kardec. Eles têm um raciocínio que eu acho muito interessante. Eu li a obra e não entendi. Então, se eu não entendi, alguém deve. Aí a pessoa ela não quer dizer que Kardec errou, mas ela também não quer dizer que ela errou na leitura. Então ela diz assim: então alguém adulterou a obra. Tem dois tipos de espíritas. Tem o espírita que lê Kardec e não entende. Aí ele diz assim: o problema está em Kardec. Em vez de dizer que o problema está na limitação dela, o problema está em Kardec. Eu não entendi, então o problema é Kardec. E tem um outro tipo que já é uma pessoa que já respeita Kardec, porque ela diz assim: eu não entendi. O problema não pode ser Kardec, porque Kardec é um gênio. Então alguém adulterou a obra de Kardec. Nota que o orgulho ainda está falando, né? Porque ela ainda não admitiu que o problema é a interpretação dela. Mas pelo menos ela está respeitando Kardec, né? Porque ela está tentando jogar o problema para um terceiro. Mas as duas têm a mesma causa. O orgulho não deixa ela ver que é ela que não está sabendo ler. Ela não cogitou nessa terceira hipótese. Será que o problema não sou eu? Ela acha que ou é Kardec ou é um terceiro, mas ela nunca acha que é ela, né? A gente faz assim com Deus também. Olha, tem alguma coisa errada no universo. Deus devia ter feito diferente. Supondes poder penetrar os desígnios? Não, não tenta. Então, o raciocínio do Espiritismo é: Deus é perfeito. Se eu não estou vendo perfeição, onde é que está o problema? Em mim. Ponto. Isto é Espiritismo. E é perfeitamente racional isso. É uma premissa. Ah, mas eu quero mudar a premissa. Tudo bem, não tem espiritismo. Tudo bem, quero mudar a premissa. Pode mudar, não tem espiritismo. Você prefere não ter nada ou ter uma teoria com uma premissa boa que explica muita coisa?
Então, ele começa a responder mostrando a nossa incapacidade, para tentar entender por que que Deus fez assim. Mas aí, ele não para aí, porque os espíritos são muito bons para nós. Os espíritos, mesmo a gente sendo ignorante e orgulhoso, os espíritos são bons para nós, porque eles são superiores, né? Porque eles não nos deixam sem resposta. Aí eles vão dar uma que a gente pode entender. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Por que que Deus permite que o espírito escolha o mal? Porque senão não haveria livre-arbítrio. Aí a pessoa diz assim: mas por que que Deus, por que que precisa ter livre-arbítrio? Porque senão não haveria justiça. Olha a resposta, sabe? Cada um tem um mérito de suas obras, ó a justiça. Então por que que Deus permite o mal? Porque senão não haveria livre-arbítrio. Por que que tem que ter livre-arbítrio? Porque senão não haveria justiça. Por que que não haveria justiça? Porque se eu não escolho, não tem responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem benefício, recompensa ou punição e consequência. Não sou eu que escolho. Então não tem mérito. O que quer dizer não tem mérito? Não tem justiça. Bom, se não tem livre-arbítrio, não tem justiça, não tem moral, né? Por que que adianta eu criar uma teoria moral e dizer assim, seja bom? Mas como assim seja bom se eu não tenho livre-arbítrio para escolher ser bom? Olha o problema, olha como eles resolvem de maneira simples. E se eu tirar o que eles deram, eu tenho um problemão. Se eu coloco da maneira que eles responderam, aí faz sentido. Porque eles são mais sábios, não é a gente que é mais sábio. Tá claro, Laura? Bom, na primeira parte do livro, aqui do Livro dos Espíritos, a gente estudou, né? E isso é sabido por todos que já leram o Livro dos Espíritos. A primeira questão é colocando Deus como a inteligência suprema, e depois vem, né, mais adiante, ali, a partir da questão 11, 12, 13, ali, os atributos de Deus. Talvez, Michel, e aqui eu estou no campo da conjectura, talvez por muitas pessoas, ou quem estuda, não se atentar nessas primeiras questões, porque você acabou de trazer, para, ao meu sentir, dois itens, ou alguns itens que tem que ser levados em consideração. Deus é a inteligência suprema, ponto. Então, se nós somos as suas criaturas, então estamos longe, muito longe da nossa inteligência poder sequer assim falar, não, dá para se assemelhar. Estamos muito longe disso. É próximo a inteligência de Deus. A gente não tem essa forma de medir. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, uma vez que eu entendo os atributos de Deus, então, por exemplo, Deus é soberanamente justo e bom. Aí, eu acredito que isso vai de encontro com tudo que você trouxe. Então, Deus sendo a inteligência suprema, então nós não temos, a nossa inteligência é limitada, por mais que nós conheçamos a pessoa mais inteligente aqui na face da Terra, que já passou, e aí, é claro, estou excetuando, estou colocando espíritos de terceira ordem. Por mais inteligente que seja, a inteligência dele é limitada a um espírito superior da escala espírita, que já reúne todos os conhecimentos das demais classes da segunda ordem, né? Então, se eu já imagino dessa forma, essa resposta que os espíritos dão aqui, ela fica muito lógica. O que você pensa desse raciocínio, Michel? Mas é isso que eu digo, os chamados críticos do espiritismo não entenderam. Tá? Eu já tenho conversado muito em off sobre isso com o Lauro, eles não entenderam que toda teoria
toda a teoria parte de premissas. O que são premissas? São verdades que eu parto delas para construir qualquer conhecimento. Todas as teorias têm. Então, quando o cientista, o filósofo, o teórico que for, está fazendo uma teoria, olha, ele está mostrando o seguinte, ó, baseado nessas premissas, eu tenho isso. Ah, mas eu quero mudar as premissas. Posso? Pode. Mas daí você vai ter outra coisa, outra teoria. Ou, pior, com essas premissas você tem uma teoria. Mudou as premissas, você não tem teoria nenhuma. O que você prefere? Ah, mas essas premissas aqui, como é que eu verifico se elas são verdadeiras ou não? Você não verifica, meu querido. É que se você não partir delas ou tirar elas, você não tem nada. Então, por exemplo, vamos fazer um raciocínio aqui. Imagina que a gente tentasse construir uma teoria espírita onde eu não admitisse a premissa que Deus é a inteligência suprema. Tenta criar uma teoria espírita onde eu colocasse que Deus não é a inteligência suprema. Tira isso. Não tem espiritismo. Porque todo o espiritismo é baseado nessa premissa. Aliás, agora eu lembrei. Eu estava tentando evitar não dar nomes, só que agora eu lembrei que eu estava lendo essa noite no livro do Carlos, que ele chega a dizer isso, né? Que a crença em Deus no espiritismo é uma opção, que é indiferente crer ou não crer em Deus no espiritismo, que é uma opção e que eu posso ter todo o espiritismo sem a crença em Deus. Aí eu cometo até uma redundância. Meu Deus, ele não entendeu mais patavina nenhuma da teoria que ele se propõe a criticar, né? Ele não entendeu. Como ele não estudou direito a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele saiu com essa pérola. Ele não entendeu. Sem as premissas de Deus que o Espiritismo coloca, não tem teoria espírita. Tira Deus como inteligência suprema. Bom, tudo bem, Deus não é inteligência suprema. Bom, então que é o ser supremo? Ah, é outra coisa. Então essa coisa é Deus. Olha como não tem a razão corre para isso. Eu digo assim, não, Deus não é não é a inteligência suprema, é outra coisa. Essa outra coisa é Deus. A razão corre, você não consegue separar isso da razão. Ah, não, então não há supremo, não há hierarquia no universo. Bom, aí você cometeu uma contradição brutal, né? Que a gente sabe que há. A gente sabe que há. Factualmente a gente sabe que há. Supremo, cima, baixo, médio, alto. A gente sabe que há. Então, nota, se eu tirar isso, não tem nem lógica, não tem nem conhecimento. Que eu digo, tudo é uma pecinha. Os espíritos colocam, Deus é a inteligência suprema. Bom, se Deus é a inteligência suprema, eu não posso olhar para o universo e corrigir o universo e reclamar de Deus, né? Que ele é supremo. Nota a consequência desse princípio? E fora os outros atributos. Aí você vai ver para todos os princípios do Espiritismo, Kardec usou a crença em Deus como base. Não tem como separar. Só que o que eu quero mostrar para quem está nos ouvindo? Não caiam na lábia de pseudo-filósofo que agora está enchendo no movimento espírita. O cara fala um pouquinho mais difícil, cita uns filósofos, cita um cientista, cita moléculas, cita neutro, elétron, e parece que o cara é intelectual. Não caiam nisso. Os caras não entenderam o espiritismo.
Quando você vê alguém falando difícil sobre espiritismo, primeira coisa que você lembrem de mim. Ó, o Michel falou que se falou difícil não é porque não entende nada do espiritismo. Falou difícil, não entendeu Kardec. Lembrem sempre disso. Falou difícil, eu não estou conseguindo entender, não entendeu Kardec. Porque quando a gente fica com Kardec é simples. E não é só simples, é racional, coerente e eu tenho uma doutrina maravilhosa. Quando eu fico com eles, que são os sabichões que estão corrigindo Kardec, eu só tenho confusão e não tenho teoria nenhuma. Sabe por quê? É porque Kardec é sábio de verdade. Eles estão tentando ser uma coisa que eles não têm capacidade. É óbvio que eles vão falhar. Então imagina, toda a teoria assim, não pense que isso é só para o espiritismo. Que eles falam isso também, né? Eles fazem críticas ao espiritismo que os gênios da lâmpada não param para pensar que esse raciocínio serve para qualquer teoria. Toda teoria é assim, toda é um conjunto harmônico, como se fosse um monte de tijolinho formando um castelo. Se você tirar um, meu filho, cai tudo. Toda teoria é assim. Eles ficam usando críticas só para o espiritismo que serve para que essas que são críticas ruins, que essas críticas servem para qualquer teoria. Mesmo as teorias materiais, que eles colocam sempre essas teorias como teorias modelo, e Kardec cheio de problema. Mas Kardec fez igual. Igual. É que eles não entenderam, porque eles são preconceituosos, eles acham que Kardec não é ciência. Física é ciência, mas espiritismo não é. Mas foi feito igual, com os mesmos critérios. Os mesmos critérios. Das coisas mais simples é que a gente tem noções que a gente não para para pensar. A gravidade, por exemplo, a gente acha que a gravidade é uma coisa simples, né? Ai, a gravidade é uma coisa simples, é só eu largar o objeto cai, viu? Provei a gravidade. Vai ler a teoria da gravidade para você ver se é simples. Você que acha que está provando, você não está provando nada. Você que está fazendo uma ligação que você não sabe justificar. Ah, mas a gravidade é aquilo que o Newton falou. Como é que você sabe? Nota, eu sei que isso que eu estou falando é uma coisa, mas é porque as pessoas usam esse raciocínio com Kardec. Mas elas não percebem que se eu fizer esse raciocínio casado com Kardec, com qualquer autor, o autor. Não existe ciência, não existe conhecimento. Aliás, isso tem um nome na filosofia, tá? Até a burrice de quem está criticando Kardec, a filosofia já estudou. Isso se chama ceticismo radical. Ceticismo radical é assim: você critica tanto a construção do conhecimento que você chega à conclusão que não é possível conhecer nada. Há certas teorias filosóficas que dizem assim: não é possível conhecer nada. Nenhuma verdade é possível. Sabe como é que os outros filósofos respondem ao cético radical? Bom, se não é possível conhecer nada, dizer que não é possível conhecer nada não é um conhecimento, então esse conhecimento é possível é uma contradição lógica. Então lembrem sempre disso, é um quebra-cabeças, vão entendendo as pecinhas, vão vendo a lógica. Se eu tirar essa pecinha, ah, não, se eu tirei essa pecinha aqui, complicou, então bota a pecinha de novo. Esse povo que tenta reinventar a roda, o pessoal que acha que vai revolucionar a filosofia, o espiritismo, é tudo gente ignorante. Só que agora o povo tem dinheiro para publicar livro, né? Como ficou barato publicar livro, como ficou barato produzir conteúdo, gravar vídeo e publicar livro, qualquer ignorante lança livro agora, né? Laura. É isso, não, e tem esse comentário do Luciano, ele vai dizer, né, os 100 anos sem as revistas do Brasil fez um grande estrago. Não tem como compreender
a doutrina apenas os cinco livros mais conhecidos. Eu diria, depois aí o Michel complementa ou corrige a minha fala, eu diria que ainda não há cinco obras mais conhecidas, viu? Eu diria que a Gênesis, o Céu e o Inferno, é no movimento espírita ainda uma obra desconhecida. E muito. O livro dos médiuns é uma obra desconhecida. Quando eu digo desconhecida, no sentido assim, mal estudada. Agora, imagina essas duas outras que pouco se fala, pouco se estuda nas casas espíritas. Viu, Luciano? O seu comentário, né, perfeito, mas ainda eu acrescentaria aí no seu comentário essa observação. Michel. É, concordo contigo, Lauro. São as cinco mais conhecidas, comparada à Revista Espírita, mas entre as cinco, as pessoas leram geralmente aí uma boa parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho Aberto ao Acaso, nunca leram inteiro, algumas leram um trechinho do Livro dos Médiuns, e é isso. Mas com certeza, a dificuldade sem a Revista Espírita, a gente construiu todo o movimento espírita sem a Revista Espírita. Sem 12 livros de Kardec. Mais da metade. É óbvio que a gente ia construir alguma coisa ruim, né? E detalhe, enquanto não tinha revista espírita, foi justamente a época que a FEB, o Emmanuel e o André Luiz estavam a todo vapor, né? Então eles já tinham feito um estrago depois que chegou a revista. E ultimamente, Luciano, eu tenho chegado à conclusão que até esse povo que quer ler as 23 obras, tem gente já fazendo confusão lendo as 23 obras. Porque é o espírito imperfeito. O orgulho é um vício terrível. O orgulho ele não te deixa aprender. Você quer o tempo todo ensinar, você quer o tempo todo ter razão, você não consegue mais aprender nada por causa do orgulho. Hoje mesmo, a gente tive uma discussão com uma pessoa que não leu sobre o assunto que ele queria discutir comigo. Não leu. Como que eu vou discutir com uma pessoa que decidiu discutir comigo e ela não leu? Hoje, e é curioso, né? Eu já comentei isso aqui só para encerrar. Ah, sabe o que que as pessoas têm feito agora quando vêm discutir comigo? Elas mentem que leram, porque elas já me conhecem dos meus vídeos. Eu já tô há 2 anos gravando vídeo, né? Então o pessoal já sabe que quando for discutir comigo, a primeira coisa que eu falo é: já leu? Então ela já sabe. Claro que se ela disser não, não li, ela sabe que vai ficar feio para elas, né? Então agora as pessoas têm feito o seguinte: mentido. Li sim! Só que, claro, que eu sei, com 2, 3 perguntas, eu já sei se a pessoa leu ou não leu. Por uma razão muito simples, eu li, não é mágica. É porque eu li, então se eu conversar com alguém que não leu, é claro que eu vou saber. Aí perguntei para a pessoa, você leu? Sim. Aí fiz 3 perguntas, ela respondeu, eu digo, não leu. O que que a gente vai fazer? Não tem, você percebe? Não tem o que ser feito. Kardec comenta sobre as nossas obras. Kardec diz assim, não há o que ser feito. Ela não leu, mas ela quer debater. Mas ela não leu. Percebe? Não tem o que eu fazer. Não existe milagre, que eu vou falar de uma coisa que ela não conhece, mas ela não quer ir conhecer. Então, o que que a gente diz assim? Fique com Deus, né? Aí sabe o que que a pessoa diz? Orgulhoso! Eu sou orgulhoso. Eu li. Você não quer ler. Não é que a pessoa não quer ler. E eu sou orgulhoso. Eu vou opinar tendo lido. Ela vai opinar sem ter lido e não quer ler. E o orgulhoso sou eu, porque eu não quero debater. É um hospício, né?
A gente vive num hospício a céu aberto, né? Somos espíritos imperfeitos, né? Bom, é isso, Laura. É isso, é isso. E eu ainda diria, ainda né, dentro desse comentário do Luciano, que há um grande problema ainda, Luciano. Na maioria dos estudos que foram feitos, que são feitos, né, as apostilas, o que fazem? Ah, vamos pegar uma apostila com estudo do Livro dos Médiuns. Pegam um pequeno trecho de Kardec, pinçam lá e mandam um trecho lá de Emmanuel, de André Luiz, né, da obra, Jonas de Anjos, embora que eu não possa falar Jonas de Anjos, porque ele nunca vi. Mas aí já é um outro grande problema. Então você não estuda Kardec, não lê, quando lê, lê mal, e tem o problema de sofrer a influência das ideias desses espíritos, né, que vieram aí distorcendo o espiritismo. Aí nós temos, parece aqui, o comentário do Daniel Michel. Fica à vontade aí. Ó. Vamos ler. Pode-se dizer que as obras pós-Kardec somadas ao movimento espírita cultivam a vaidade e o orgulho nos adeptos, ou seria apenas resultante? As obras pós-Kardec, e a principal delas, que é a que causou mais mal, que é o Nosso Lar, e que é uma das que eu mais me aprofundei, né? Olha que orgulho meu, né? Eu me aprofundei para falar na obra. Elas desprezam o uso da razão e do conhecimento. E aí que está a maldade desses espíritos, né? O tempo todo na obra do Emmanuel e do André Luiz, eles que colocaram isso na cabeça do movimento espírita, que quem estuda é orgulhoso, quem não estuda é humilde. Quem criou essa tese completamente sem sentido, né, no movimento espírita foi Emmanuel e André Luiz. Quem estuda é orgulhoso, quem não estuda é humilde. Então as pessoas têm, chega a ser paradoxal, as pessoas têm orgulho em ser ignorante, porque segundo elas, ser ignorante as faz humilde. Então, toda vez que aparece alguém no movimento espírita que estudou mais, o movimento espírita entra em parafuso. Ela vê quem estuda como um inimigo, porque elas foram ensinadas pelo André Luiz e pelo Emmanuel que quem estuda é inimigo. Por quê? Porque é orgulhoso. Então, o André Luiz e o Emmanuel fizeram uma massa, um exército de ignorantes e convenceu esses ignorantes que ser ignorante é bom, que é o que a gente chama de fanatismo. É um exército fanático, porque eles acham que é bom ser ignorante e como eles acham que é bom ser ignorante, eles não saem da ignorância. E ainda vem como inimigo quem sabe. É uma técnica de dominação que eles ganharam. O único jeito de quebrar esse elo é a pessoa parar para pensar, mas peraí, eu, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Faz muito mais sentido eu aprender com quem estudou do que com quem não estudou, né? Aí a pessoa percebe, meu Deus, eu estava cego. Eu estava opinando, mas eu não estudei. Como é que eu vou opinar se eu não estudei, meu Deus? Como é que eu vou ser superior se eu não estudei? Como é que eu vou praticar uma doutrina que eu não estudei? Aí a pessoa, meu Deus. Mas demora, né? Demora para pessoa acordar, né? Geralmente ela vai ter que morrer. Aí ela chega no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos a verdade se apresenta muito mais intensa. Aí ela não consegue fugir. Aí ela vai perceber que ela era orgulhosa e precisa estudar, né? Mas aí já perdeu tempo. Vai ter chance de reparar? Vai, mas daí perdeu um tempão, né? Podia ter aprendido antes. Laura? E isso equivale pensar, assim, eu vou conversar com alguém que está estudando medicina, que já está lá no quarto, quinto período, já está. Aí essa pessoa mostra o conhecimento que já tem, e eu vou dizer assim, orgulhosa. Eu vou discutir com ela, ela vai dizer assim para mim, você estuda medicina? Eu vou ter que responder que não. Ela fala, mas como é que você está discutindo comigo? Que estudo?
Aí eu vou dizer assim, não, você é orgulhosa, você tá vaidosa demais. Veja, eu acho que aqui vale pensar, é uma questão até de lógica. E tem aqui mais essa participação aqui do Daniel, ao Michel, ó. As pessoas que conheci que dizem sou humilde ou praticam sem dizer, já penso que são orgulhosos em exercício. Um erro meu em pensar. É muito estranho, né? A pessoa se atribuir humilde, né? É muito estranho, porque a própria humildade faz a pessoa duvidar da própria humildade. Não que a pessoa não possa reconhecer aquilo que sabe, aquilo que não sabe, mas o humilde sempre tem muita cautela, porque ele sabe que o conhecimento que ele tem é limitado, que tem pessoas que conhecem mais. Claro que ele não é um relativista, porque aí é um outro problema, né? Você achar que nada pode ter certeza, nada pode saber. Também não é isso, né? Mas o humilde, ele enxerga as coisas, mas ele sempre tem prudência, cuidado. Ele vai dizer assim: eu sei, mas o que eu sei também não é tudo. Então não é que eu não vou saber que eu sei. Isso é uma coisa que também não faria sentido. Mas ele tem cuidado, né? Agora, a pessoa que tem muita certeza que é humilde, ó, tá faltando prudência. É um indício de que a humildade tá com rusgas, né? Porque o humilde, ele sempre tem um porém, um cuidado. Dizer, ó, pessoal, vamos estudar, vamos ver, vamos comparar. Vamos comparar. Eu quero tanto comparar e as pessoas não. Sempre quero. Quem me acompanha sabe. Primeira coisa que eu faço, eu digo, vamos comparar. E a pessoa, não. Eu digo, ah, meu Deus. Eu já sei que não vai ser possível construir um diálogo com a pessoa. Porque sem comparar, não tem como a gente argumentar, né? Mas faz parte. Ainda bem que a gente responde pela gente, né? A gente também não tem que se perder muito, ficar prestando muita atenção em quem age assim. A gente tem que prestar atenção na gente e procurar não agir assim, né? Se você se fixar muito também no outro, você vai alimentar coisas que são do outro. É perda de tempo também, né? Então você rapidinho, você vê que ó, o fulano tá agindo muito errado e ele não quer ajuda. Você diz, bom, então fica nas mãos de Deus, deixa eu cuidar da minha vida. Aí você sai daquela vibração, gosto muito dessa palavra, mas você sai dessa nuvem, né? Porque senão também você começa a alimentar sentimentos ruins, né? Porque é a vida do outro. Não é muito inteligente se concentrar demais na vida do outro, porque é a vida do outro. Laura? É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, então, a partir da semana que vem, né, na próxima segunda melhor, aqui a partir do item 124. Lembrando, amanhã às 14 horas, no Kardec Tube, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Michel vai falar sobre o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, e depois, às 20 horas aqui no Kardec Tube, a gente tem o estudo da Revista Espírita. Mas eu vou passar para o Michel, que ele já fala o horário em que vai ser o projeto, tá? E nos encontramos aí no próximo estudo. Pessoal, obrigado. Passo para você, Michel. Amanhã, às 14 horas, tem o estudo do Evangelho. A gente vai estudar lá o item 5 do primeiro capítulo, que trata sobre o Espiritismo, sobre a revelação espírita. E às 19h30, eu tenho mais um episódio lá da crítica à obra Nosso Lar. Amanhã a gente vai criticar o capítulo 18. O capítulo 18, que ainda é um jantar na casa da mãe do Lísias, né? E amanhã de manhã, das 8 ao meio-dia, vocês vão ver que vai estar aberto aí o KardecTube com reprise dos episódios anteriores do Projeto Nosso Lar, né? Cada dia é uma reprise diferente referente à live daquele dia, né? Então, como terça é o dia da live do Nosso Lar, de manhã, das 8 ao meio-dia, tem reprises dos episódios do Nosso Lar. Então é isso, curtam, compartilham e se inscrevam no canal,
assinem lá o Kardec Tube e participe do nosso grupo no WhatsApp, né? Que o Lauro colocou o link aí. E até amanhã.